Vânia, boa noite, como é que estás? Olá, Natália. Boa noite. Eu estou bem, graças a Deus. Do seu lado? Eu também estou bem, estou muito feliz porque não consigo me recordar quando foi a última vez que nós gravamos ou que estivemos juntas a fazer um programa, mas faz muito tempo. E Uhum. pronto, estou contente de poder voltar a rever-te. Bem-vinda de volta. Muito obrigada, Natália. Também é um prazer estar de novo aqui e especialmente poder partilhar este momento com a Natália e os demais que nos ouvem neste momento. Obrigada. Nós hoje vamos conversar sobre um tema interessante e eu queria mesmo ter a Vânia aqui porque eu sei que a Vânia é mãe, né? Mãe, a Vânia tem dois filhos, então nós hoje estaremos a conversar sobre ciúmes entre irmãos. Espero que a conversa seja produtiva e que também possamos ter momentos de muito aprendizado, não é? Eu tenho agora uma, mas pretendo ter mais, então quero aprender também da Vânia. Vou pedir para a Vânia só se apresentar, né, para que os nossos internautas possam conhecer um pouco mais. Ok, como a Natália disse, meu nome é Vânia Fopens. Sou casada, mãe de dois filhos, sou trabalhadora. O que mais? Gosto de conversar, por isso, se calhar, estou aqui. E também para poder aprender dos outros, etc. E vamos tentar falar do tema que foi proposto e, se calhar, tirarmos aqui algum valor, né? Certo. Vânia, Yeah. para começarmos com o nosso programa, eu quero ouvir a sua opinião. Para si, Vânia, ciúmes entre irmãos é algo, vamos lá, é algo natural, não é? Ou é algo que pode surgir dependendo de algum comportamento por parte dos pais? Ou são as duas coisas? Para si, ciúme, como é que vê? Pode partilhar a sua visão assim, no geral, não é? Do ciúme, geral, e depois, no caso particular que estamos aqui a tratar, que é ciúmes entre irmãos. Ok. O ciúme entre irmãos é algo, é comum, não é? Entre irmãos é comum. É comum e é normal, mas é preciso ser os pais acompanharem e tanto pode acontecer na idade, vamos lá, quando criança, ou já jovens ou adolescentes, e é muito mais, ou seja, os pais devem prestar mais atenção quando começam ou iniciam a perceber-se que há um sentimento de ciúme, sobretudo quando as crianças estão na idade, vamos lá, menor, né? Ou quando são crianças de, vamos lá, entre 2 a 3 anos. Então, a atenção dos pais é que tem que passar a ser mais redobrado em relação à idade adulta, vamos lá assim dizer. Ok? Vânia disse que os pais devem prestar atenção, então me veio à mente sinais, ou como identificar, por exemplo, na minha filha ou no meu filho, com esses intervalos de idade que a Vânia deu, se calhar 2, 3 anos. Então, o que ver ou como detectar sinais no comportamento do meu filho e identificar que aqui estou perante uma situação de ciúmes, em que o meu filho X está com ciúmes do Y. Ok. Bom, um dos sinais é a disputa de lugar, por exemplo, se estivermos a falar de crianças, né? Disputa de lugar. Estás com um bebê na mão, entretanto já o bebê vamos lá, de dois anos ou e já existe, ou tem um irmão com seus 4 anos ou 3, vamos lá supor. E é verdade que, como mãe, nós damos maior atenção ao mais novo, não é?
damos atenção ao mais novo e acabamos nos esquecendo da primeira sorte ou do primeiro filho. E quando o nosso primeiro filho aparece, no momento em que nós temos um bebê na mão, e quer ter o mesmo colo que está a dar ao mais novo, é um dos sinais de que ele também quer usufruir o carinho que a mãe está a dar ao bebê, né? É um dos sinais, até pode não ser interpretado como ciúmes, mas quer partilhar. Mas há aqueles casos que, olha, ele até estava a brincar, mas porque viu a mãe a carregar o bebê e aí veio a correr para poder também estar no colo. Então, esse é um dos sinais que nós vemos que, olha, aqui o mais velho está com ciúmes do mais novo. E quando assim é, temos que, antes mesmo, preparar a criança, né? Pronto, se calhar devemos falar disso mais tarde, mas este é um dos sinais que, para mim, revela um sentimento de ciúme da parte da criança mais velha, nesse caso. Ok, a Vânia, iria pedir para partilhar conosco como é que foi. Vânia tem 2 filhos, né? Então, como é que foi, por exemplo, a recepção? Vamos lá, como é que o Davi recebeu a Alessandra? Como é que foi? Sim, é assim, eu primeiro fui preparando meu filho, embora ele ainda é muito pequeno, porque os meus filhos foram bem seguidos, né? Eles têm diferença de praticamente 1 ano, e quando a Alessandra chegou, o Davi ainda não tinha assim muita noção, não é? Mas já dava para perceber que ele ganhou uma irmã. Mas eu fui fazendo um trabalho muito antes da Alessandra chegar, ou de eu receber a Alessandra, dizer que, olha, esta barriguinha é de uma criança que mãe está a cuidar lá dentro. Depois vinham muitas perguntas, etc. Tínhamos que tentar, na linguagem de uma criança, fazer perceber que dentro, em breve, iria ganhar uma irmã. Mas pronto, quando a Alessandra nasceu, o Davi foi uma pessoa, ou seja, foi uma criança que não manifestou assim, a priori, um sentimento de ciúmes. Acredito, porque se calhar foi preparado, não sei, mas eventualmente também pode ter sido porque ele manifestou um gesto de gentileza. Ele cedeu muito espaço à irmã e não. Nos primeiros dias, até que prontos, foi continuando, estando no colo, mas não com um sentimento de afasta, né? Ele foi gentil e dava sempre prioridade à irmã, cuidava da irmã, brincava com a irmã, gostava da companhia dela. Era mais como é que é? Uma amiga, né? Vamos lá assim dizer, né? Porém, eu fui notando também que, não obstante ele ter cedido, ter sido gentil, ter aceitado partilhar o colo que ele tinha ainda até de direito, porque, conforme disse, foram tão seguidos, ele ainda estava no seu direito de obter aquele calor da mãe, etc. Eu fui, como eu vou explicar, eu fui na onda dele, mas depois de algum tempo fui descobrir que o meu filho estava a ficar, como eu vou explicar, ele estava a ficar excluído praticamente. E nessa exclusão começou a manifestar um sentimento de insensibilidade, não é? Ou rejeição. Eu comecei a sentir um sentimento de... Eu estava sendo praticamente rejeitada por ele, porque assim, depois que a Alessandra cresceu, quando já tinha os seus 3, 4 anos, eu quando chegasse a casa, a Alessandra era a primeira a correr para abraçar-me, mas quando eu ia abraçar o meu filho, ele não fazia questão. Tá a perceber? E aquilo começou a me criar um sentimento também de dor, porque eu também já estava a precisar Sim, do abraço dele. calor dele, sim.
E aquilo até já criava-me até lágrimas. Eu comecei a me questionar, mas por que meu filho não gosta de mim? Ele não é tão afetivo, está a perceber? Por que ele não é igual a Alessandra? Mas foi porque ele foi, primeiro, gentil, cedeu o espaço à irmã, não lutava, não disputava o lugar com a irmã, e, e eu, pronto, fui vendo e comecei a dar atenção a ele também, não é? Dava a Alessandra, mas também dava a ele. É o intuito da mãe, por exemplo, quando tem um bebê pequeno, prestar todas as atenções à mais nova, não é? Ou o mais novo, a criança mais nova, ao bebê, nesse caso. Mas a ele eu fui lhe esquecendo e nem sequer, pronto, dava-lhe essa atenção. Comecei já a olhar por ele e fui descobrir que ele estava a precisar, apesar dele não pedir ou vir lá manifestar esse tal sentimento ou ir lá lutar com a irmã. Porque a primeira vez que ele passou a aceitar o meu abraço, ele deu um suspiro, Natália, que eu depois fiquei, meu Deus, a sério. Então, e nesse dia, olha o que aconteceu. A Alessandra passou a ficar mais ciumenta do Davi. Epa, por que já estás a dar atenção aí? Estás a perceber? Então, foi o inverso. Ao invés do primeiro ou do mais velho a manifestar um sentimento de ciúme, já é a mais nova que já está a querer, ou seja, ela na verdade quer monopolizar a mãe e não está certo. E eu como mãe tenho que saber me posicionar. E, graças a Deus, a situação já está a ser diferente. E também estamos aqui a ver, Vânia, o seu caso com o Davi, não é? Algo que até é bom no começo, ou achamos que é bom, que a criança compreenda, por exemplo, que vai receber uma irmã, vai receber um irmão, então a atenção vai ser dividida, a mamãe vai ficar com o bebê, etc. Então nós vamos ceder esse espaço a estar muito, muito bem com isso, recebe bem a irmã, brinca, etc. Mas nesse ato dele de cedência, de espaço para a irmã receber esse carinho, o cuidado, que até precisa, digamos, um pouco mais, não é? Porque é bebê, ele também acaba ficando já, digamos, habituado a não receber aquele carinho, mas enquanto precisa, enquanto quer. Mas Exatamente. e depois também vejo aqui com o que a Vânia falou sobre a Alessandra, se calhar o comportamento dela já ao manifestar o ciúme pode ser porque ela já cresceu ou esteve habituada a um espaço que sempre lhe foi cedida. Exatamente. Ela corre, então agora vê o contrário acontecer, vê, ei, eu já estou a perder o meu trono, estou a perder o meu lugar. Antigamente não era assim, como é que agora a mãe está ali sempre com o Davi, eu agora já troco um abraço, mas antes era só para mim. Então, pronto, vejo aqui também um aprendizado, não é? E iria mesmo, Vânia, se calhar, ouvir, assim, na sua visão, no geral, pode ser o que a Vânia e o seu esposo fazem. Queria que a Vânia compartilhasse conosco como lidar, por exemplo, com casos assim em que há manifestação de ciúmes entre irmãos de uma forma um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco mais viva, não é? Ou um pouco mais agressiva, por exemplo. Temos visto vídeos que há crianças que às vezes não recebem bem a chegada do seu irmão ou irmã, que às vezes, na manifestação disso, podem bater, Ok. ou sim, agredir o irmão, ou arrancar algum brinquedo que ele não quer partilhar. Enfim, que tem uma manifestação um pouco mais visível ou assim agressiva. Então, na sua opinião, Vânia, ainda que não tenha acontecido, o que a Vânia pensa que os pais deviam ou devem fazer numa situação dessas? Ou como fazer a criança compreender e aceitar o irmão e partilhar os pais?
É assim, primeiro, isso é ultrapassável quando nós envolvemos a criança, a primeira criança que nós tivemos no processo de, vamos lá, no processo de criação da outra criança, recepção e assim como também criação. Vamos lá. O primeiro aspecto é aquele que eu já disse, não é? Porque isso até funciona no mais velho, tanto como no mais novo. Mas eu vou explicar sobre como é que nós podemos assegurar que o mais novo, por exemplo, não venha a ter esse tipo de atitudes agressivas, por exemplo, em relação a, vamos lá, um brinquedo que o irmão, nesse caso, tenha. Envolver esta criança no processo de, por exemplo, nós quando vamos comprar uma fralda, é só dizer, olha, mãe, vai comprar fralda para o teu irmão, porque ele ainda faz xixi, faz cocô, faz necessidades maiores na fralda, está a perceber? E depois, este brinquedo é para o mais novo, porque isto aqui faz bem a ele ou a ela, para si nós vamos comprar isto, está a perceber? Ou vamos levar isto. Ou então a mãe mesma, porque eu também não gosto de fazer compras com criança. Eu mesma, quando for ao shopping ou ao mercado, eu vou comprar, depois trago, explico à criança, não é? E também temos que cultivar, ou seja, sim, o hábito de nem sempre que eu tenho que comprar algo para um, eu também tenho que trazer para o outro. Porque há de haver dias que eu posso, por exemplo, por questão de oportunidade, ver algo que é necessário para um e não tiver para outro. E ali gerar confusão, ou eu ter que guardar aquele objeto até que eu consiga um outro para o irmão, neste caso. Então, eu quando chegar eu tenho que explicar. Na verdade, o diálogo é que faz a diferença, é que pode resolver isso. E a criança, elas percebem e elas têm um momento muito fértil, facilmente compreendem. E isso vai evitar esse choque entre eles, né? E eu acho que é preciso haver conversa, é preciso haver conversa. E nesta conversa, nós temos que explicar, porque eles depois perguntam, mas por que eu não posso ter, etc., não sei o quê. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. A minha filha, ela conta os beijinhos que eu dou ao irmão e fica à espera de receber o mesmo número de beijinhos. Vê se pode. Então, isso é complicado. Eu também não posso, por exemplo, eu ajo de forma natural. Eu não vou, ao dar beijinhos, eu estou lá de forma inadvertida, né? E ela fica num canto, assim, a olhar e a contar. Depois, ela sempre já sabe que mãe depois vem a mim. E quando for nela, ela fica a conferir em vez de aproveitar o momento. Usufruir. Depois, Beijos. exatamente. Ela depois diz, olha, a mim deixe 2 beijinhos e ao Davi deixe 4, mãe. Alessandra. Mas pronto, é isso que acontece. Eu não tenho aqui ainda. Eu ia comentar que, enquanto a Vânia falava, eu me lembrava do meu caso, não é? E da minha falecida irmã. Tínhamos diferença de 3 anos. 3 anos. Então, quando meu pai voltasse do trabalho com alguma coisinha, não é? Que às vezes, bem, antigamente era assim, né? Traziam lá as coisas às vezes para o mais novo. É assim, geralmente é assim. Então a minha irmã também falou, não, eu também quero, porque que papai trouxe para ela e para mim não. E nas roupas já, para meu pai sair dessa guerra, ele acabava comprando roupas, vamos lá, iguais, mas com cores diferentes, né? Diferente. Um vestido daquele modelo, para mim, eu tinha azul, a minha irmã teria rosa, eu tinha não sei o que. Então, andávamos tipo gêmeas, né? Mas não éramos gêmeas. Com as roupas, assim, porque
Se compra para uma, outra fala, chinelos, não sei o que, não tinha como, né? Tinha que comprar para uma, tem que sempre comprar para outra, comprar para uma, havia sempre guerra, porque até, às vezes, na comida mesmo, não, meu prato está vazio, o prato dela estava cheio do meu, eu não sei se Exatamente. essa parte do caril, não sei o quê. Então, Uhum. enfim, as pessoas vão ali, não, está a dar a tua filha, nem a tua filha, coisas assim. Então, estou aqui a preocupar. E ciúmes, às vezes, vai além, né? Quer dizer, pode Vai. começar já com bebês, etc., mas vai crescendo conosco, enfim, nesse seio. Talvez porque já numa fase adulta a gente já consegue perceber certas coisas outras, mas para a criança ainda é complicado, ou é preciso mesmo haver diálogo, como a Vânia esteve a explicar. Vânia, Mas desculpa, Natália, só queria repisar mais nesse ponto. Eu depois fui vendo nisso, o que que acontece? Nós, quando uma criança começa a reclamar, né? Porque tem que ter, se a mãe traz uma coisa, ela também tem que ter, não sei, o quê. Começa a criar na mente da criança que o que ela vê no outro, né? Ela pode e tem que ter, porque tem que ter, não. Ela passa a aprender que no seu momento também pode ter, nem tudo que o outro tem significa que também tu tens que ter. E agora já aprender a esperar no seu momento. Pronto, mas há casos em que nós temos que fazer compras, por exemplo, para os dois, em simultâneo. Mas eu não posso ficar limitada de não, ou seja, se eu ver algo que é para mulher, não dá para homem, e não tem para homem naquele momento. Ou então não tenho dinheiro para comprar para os dois, eu ficar limitada porque vou arranjar confusão lá em casa. Então nós temos que começar já agora de pequeno a ensinar a criança a saber que nem tudo que o outro tem é porque tu também tens que ter. E também saber esperar o seu momento para poder ter. concordo e penso que esse é um dos maiores desafios, é como conseguir explicar a um ou a outro que não é o seu momento, vamos comprar, etc., porque vamos supor, não é? Hum, E para o nosso caso, né, duas meninas, se ainda sim. temos um rapaz, uma menina, que temos duas meninas. Então, por alguma razão, sei lá, papá passou por algum lugar, decidiu comprar uma boneca que achou que vou comprar para a mais nova, sei lá, né? Hum, Então compra e traz. A mais velha também está na idade ainda de brincar com bonecas, então vê, pai comprou boneca para ela e não comprou para mim. Então, e ainda é algo natural ela gostar daquela boneca, não yeah. simplesmente mas eu gostar, eu achar que a boneca é bonita, eu também quero. Uhum. Então, explicar isso, né? Quer dizer, acho que aí está o desafio de fazer compreender a criança que o fato do pai ter comprado essa boneca para ela não significa que não te ame, né? Não significa Exatamente. que não é prioridade ou que, sei lá, comprou porque só quer fazer. Agora é a vez dela, mas amanhã ou num outro dia, aí vai comprar para si. Penso que é um desafio. Com meninas, é um desafio, eu falo por experiência própria, porque eu e a minha irmã vivíamos nisso, sempre se comprasse, tem que comprar. Meu pai até já passou a mandar fazer roupas, porque já ficávamos sempre, não. Eu também quero ter. Ficávamos para uma na esquerda, outra na direita. Se comprei também tem que ter. E até acho que já numa fase em que eu parei, na adolescência, parei assim digamos, lutar, né? Ou de competir, ou de reclamar algo. Minha mãe veio perguntar se eu estava bem. É, Hum. faz bem, porque tenho aqui, quer dizer, a coisa, vocês sempre lutam para, né? Se eu dou algo para uma, a outra vem, luta, e você agora está a ceder, o que é que se passa, Natália? Faz bem de saúde? Estou bem, simplesmente não quero mais. Ok. Cansei de lutar, então não quero mais. Imagino que com, vamos lá, com bebés, né? De 0 a 5 anos, complicado. Bem, eu ainda não estou na fase dos 0 a 5, mas temos aqui nossas filhas, não é? Que também estão com intervalo de 2 anos. É assim, né? Saíram para fazer compras com o papai aqui, depois fica, então, sim, comprou isso, comprou duas camisas, duas blusas para ela, depois
Então fica quando Para são. fazer contas. Sim, sim. Que nem a Alessandra que conta beijos, também fica a conta para mim, nós tantas peças. Para ela, tantas peças. Por quê? Tia deu isso a essa, deu aquilo para quem. Então, tentar manter um equilíbrio para evitar essa situação já de ciúmes, depois ciúmes, criar um mau relacionamento, penso que é um desafio muito grande para os pais. Muito grande para os pais. Vânia, estamos a caminhar para a reta final do nosso programa. Ok. E a questão mesmo que eu queria fazer, assim, se calhar para fechar, não é? Fora pedir, claro, que a Vânia deixe últimas considerações, era saber, fora o que a Vânia falou, né? Que, por exemplo, quando temos já um filho, vamos receber o outro, temos que conversar, temos que envolver, temos que optar pelo diálogo, que é para explicar a outra criança sobre o que vai acontecer, que vai ter um irmão, etc. Também queria saber, tem algo que os pais podem fazer mais para poder evitar, porque falamos aqui no começo que ciúmes é algo natural, né? É, no ciúmes também está lá o medo às vezes de perder a posição, como falamos, medo de sentir-se que o outro é importante e eu não, e pai e mãe estão sempre preocupados com ele, e comigo não, com ela e comigo não. Então, tem mais algumas dicas que a Vânia pode deixar para que os pais possam aplicar de modo a evitar ou então não sei, podemos dizer eliminar, mas enfim, evitar sentimento desses no seio dos filhos. Ok. Bom, um pai ou uma mãe, do jeito que ela gosta de cada filho, tem a ver com a afinidade que ela tem com, com a criança, e o que é normal. Mas nós temos que evitar demonstrar preferências, não é? Até podes ter preferência. Imagine que eu tenha 5 filhos. Aliás, vou me posicionar no lugar do meu pai e da minha mãe. Eles tiveram 5 filhos, cada um com suas qualidades, com seus pontos fracos. E eles, como pais, conseguem ver isso, não é? E o jeito que nós demonstramos esse amor tem que ser de uma forma, como vou dizer, sem comparação. Aliás, ninguém gosta de ser comparado, porque isso até pode até reduzir a autoestima da criança, vai impactar também no desenvolvimento das suas capacidades, e ela passa a se sentir diminuída, não é? Passa a se sentir diminuída. E temos que incentivar, com tudo isso, temos que incentivar a admiração mútua. Temos que elogiar os pontos de cada um. Não é? Eu posso ser boa numa coisa, mas o meu irmão ser bom no outro aspecto. Então, vamos incentivar isso. Até porque cada um já nasce com sua habilidade. Nem todos têm habilidades, ou seja, o fato de serem da mesma barriga, ou da mesma mãe, do mesmo pai, não significa que vão ter mesmas habilidades. E às vezes também é bom passar um tempo a sós com um dos filhos, não é? Ter aquele momento separado, né? E depois passa um outro tempo com o outro filho. E todos vão se sentir amados e todos vão se sentir, como é que eu vou dizer, recebidos ou gostados, valorizados pelos pais. Mas isso deve ser calculado, né? A nossa demonstração de amor, e tudo bem que estamos a falar de ciúmes, mas nós, ao demonstrarmos o amor aos nossos filhos, nós temos que calcular. Por que eu digo isso? Porque uma criança pode interpretar a coisa de uma outra forma, dependendo de como nós
lidamos com ela. Por exemplo, se mimamos muito uma criança, ou seja, se damos tanto, mas demasiadamente carinho a uma criança, chora por isso estamos a dar. Ou então, porque está a acontecer aquilo, nós já estamos aí, porque temos que. Até podemos fazer de uma forma equilibrada para os dois filhos, mas no futuro isso pode ter repercussões graves, porque a criança vai crescer sem exposição e tudo que precisa, quer ela tem, e infelizmente quando cresce acaba sendo uma criança praticamente desviada, né? E não podemos nos descuidar daquele filho que é quieto. Há crianças que ficam no seu canto, não se importam muito não estão sempre na barra da mãe, né? Mas elas precisam de carinho. Eu me considero uma delas. É assim, eu sou uma criança, eu fui criança, né? Pronto, mas agora essa coisa de ciúme não é só nas crianças, até nós, na nossa idade, por exemplo, isso acontece. Na idade, eu tenho irmãos e é normal nós termos ciúmes uns dos outros. Mas sou uma das crianças que sempre ficou no seu canto, nunca estou sempre na barra da minha mãe ou do meu pai. Mas aquilo que eu estava a explicar, o gosto e esse amor depende muito do tipo de afinidade que o filho e os pais têm, não, apesar de terem vários filhos. Então, eu fui desenvolvendo uma afinidade mais forte com meu pai, por exemplo. Por quê? Porque fui uma criança que cresci mais fora do seio familiar, cresci no lar, no centro, não sei o quê, e comecei a ter mais ligação ou comunicação com meu pai. Não porque a minha mãe não gostasse de mim, mas é por causa Pronto, a minha mãe era um pouco mais reservada, na altura se calhar não tinha telemóvel, e ela não movimentava-se muito, não sei o quê. Mas isso acabou me criando, ou seja, acabou criando um laço muito mais forte com meu pai do que com a minha mãe. Mas a minha mãe tinha que despertar na altura, por exemplo, para poder fechar ou fazer-se sentir presente em mim. E não que eu não quisesse ter o carinho ou a atenção da minha mãe. Agora, evitar isso, nós temos que, como eu vou dizer, haver esse equilíbrio. Os pais têm que saber medir nos elogios, por exemplo. Hoje em dia, há bem pouco tempo, houve o casamento do meu irmão, estivemos lá sentados, e meu pai estava a tecer algumas coisas, e depois a reação dos outros era: então aqui quem faz correto é fulano, então eu não sou, estás a perceber? Então aquilo já é... Olha quantos anos eu tenho, eu já nem sou criança, mas olha, ainda existe esse tipo de sentimento. E também temos que reforçar o espírito de amizade entre irmãos, não é? Os pais devem criar condições para isso, reforçar um espírito de amizade. Isso por quê? Porque quanto mais amigos forem, eles serão unidos. Serão unidos. E irão comunicar-se uns com os outros. Porque, no final, dizem que a regra da vida é que os filhos fiquem e os pais descansem primeiro. Mas, infelizmente, a fila da morte é desorganizada. Mas há quem, por exemplo, há famílias que, infelizmente não, felizmente têm seguido essa escada. E ficam os irmãos. E se forem irmãos que não se entendem, têm ciúme do outro, não gostam, não ficam felizes pelo desenvolvimento do seu irmão, até perseguem-se, é impossível haver uma harmonia, né? A minha família ou os meus irmãos devem ser as primeiras pessoas que ficam felizes sobre o meu sucesso, né? Ou que também ficam tristes não com os meus fracassos, mas com situações tristes que eventualmente podem acontecer comigo.
Então, é preciso nós, como pais, criar um espírito de amizade ou uma relação de amizade entre os irmãos para evitar, vamos lá, para evitar ciúmes, não é? E prontos, era mais ou menos isso. E pronto, eu quero dizer também que esse espírito da amizade, nós podemos iniciar, podemos criar isso desde pequenos, independentemente da idade que um pai ou uma mãe tiver. Procure sempre um tempo para ter com os filhos, não é para passear, ir comer hambúrguer, ir, vamos lá, fazer compra de roupas, sair para, por exemplo, ir ver um filme, né? Vamos lá, no cinema, ou então, eu estou a falar de coisas que, quando chegarem lá, vão precisar de terceiro para vocês se socializarem. Não, mas eu falo de iniciativas do próprio pai de brincarem juntos, por exemplo, brincar de escondidas, brincarem de jogarem, onde envolvem só eles, onde não existe ali, por exemplo, uma televisão, ou então alguém que está a perceber. Então, isso acaba criando um espírito de amizade ou uma aproximação, e os irmãos já passam a gostar mais uns aos outros, não é? E não quer dizer que isso vai eliminar qualquer espírito de ciúme ou algum tipo de conflito entre os irmãos, não. Mas você, como pai, vai conseguir ter o feedback quando alguma coisa de mal acontece num, ou se um cai e adquire uma ferida, o irmão vai lá, vai manifestar algum sentimento de epa, desculpa. Eu, por exemplo, consigo ver isso na Alessandra. Apesar dela ser tão ciumenta, mas quando acontece alguma coisa com o Davi, ela praticamente chora com ele, está a perceber? Então, o amor está lá. Porque até a Bíblia diz que ciúme não é bom. O amor que nós manifestamos aos nossos parceiros, ou mesmo, não pode ser. Ele classifica o ciúme como uma coisa, sim, classifica como o ciúme como se fosse uma coisa não boa, né? Mas pronto, nós como humanos, infelizmente, já estamos num mundo pecaminoso e ciúmes às vezes está associado à inveja, etc. E se nós como pais criamos um laço de ligação entre os irmãos, apesar desse mal existir, se o amor prevalecer, ela facilmente não terá contornos, vamos lá, graves. É o que eu estava a tentar aqui, ou consequências graves, ou impactos graves, né? Pode até existir, mas o impacto ou o resultado não há de ser assim muito grave. Porque no fundo, eles se amam. Compreendi, Vânia, muito obrigada. Eu vou pedir para a Vânia deixar suas últimas considerações antes de fecharmos. Ok. Pronto, falamos muito sobre isso, mas não podemos nos desesperar com isso, porque são situações normais. Se alguém estiver a viver uma situação dessa, é preciso mesmo apenas acompanhar a criança vamos ou poderá se surpreender com os resultados, porque são fatos meramente normais. E temos que tentar criar situações em que as crianças trabalhem em equipe, partilhem sinergias e também dividam os momentos felizes e também dividam os momentos tristes, que é para que não fique um a rir-se da situação negativa que uma das partes dos nossos filhos tiveram a ultrapassar. E é um exercício bom. Ter filho é isso. É muito bom. E, sobretudo, nós, como mães, que estamos sempre ao pé próximos, né, dos nossos filhos. Há casos que é o inverso, né, que são os pais, não as mães. Mas pronto, temos que trabalhar nisso.
E o que mais eu posso dizer? Que, pronto, temos que criar condições de demonstrar o nosso amor, o amor que nós temos aos nossos filhos sem contribuir para que o ciúme, que já é normal, que lá existe, venha a ser maior, não é? Exatamente. E pronto, é isso, Natália. Estamos a fugir palavras. Mas é uma coisa engraçada ter dois filhos nessa situação. Pior quando são dois. Há dias até eu li um livro que falava, um livro não, estava a conversar com alguém que mora em Portugal e diz que um dos problemas que lá enfrentam nos casais, porque eles normalmente não gostam de fazer muitos filhos como em Moçambique, né? Os moçambicanos. Eh, eh, Eles preferem ter um ou dois filhos, mas nos casos de casais que têm dois filhos, depois viram inimigos porque disputam ou têm ciúme um do outro, quem fica com o quê, quem leva o quê. Então, vamos fazer mais filhos para evitar o ciúme. Não sei se isso funciona em Moçambique, mas pronto, em linhas gerais é isso. Temos que contribuir para que este ciúme nós não possamos, ou seja, não possamos agravar. No fundo, temos que controlar, né? Temos que controlar e evitar com que situações prontos, graves aconteçam, que as crianças lutem, afiram-se, arranquem-se coisas. Isso não é saudável. Muito obrigada, Vânia. Foi bom estar consigo, eu aprendi muito. E, querido internauta, também muito obrigada por ter estado conosco aqui no nosso GM Podcast. Antes de fechar, eu não posso deixar de recitar aqui algumas dicas que a Vânia deixou para os pais, que eu tomei nota muito bem, não é? Também pretendo usar. Então, vou aqui só recitar. Vânia comentou, não é, ou falou que temos que usar o diálogo, ou seja, temos que envolver nossos filhos no processo, por exemplo, da chegada de um bebê, né? Se já temos um, vai chegar o outro, temos que conversar, temos que explicar para o primeiro filho sobre a chegada do irmão ou da irmã, para que o processo de aceitação seja leve ou bom. Também, Vânia falou sobre a comparação, devemos evitar comparar os nossos filhos, não devemos fazer comparação de um ou de outro. Também não devemos mostrar preferência, e nesse ponto, Vânia, sobre preferência, eu me lembrei do caso, não é, que nós temos registrado na Bíblia, do caso do Jacó, não é? E pronto, segundo a Bíblia, mostrava a preferência ao José, e toda essa situação, nós conhecemos a história. Criou ciúmes nos irmãos, que acabaram por vender o José, mas porque o José era o filho preferido do pai, e o pai mostrava isso, então criou, enfim, a situação em que nós bem conhecemos pela Bíblia, né? Temos já um exemplo, digamos, do que não fazer, não mostrar preferência, tentar mostrar ou demonstrar nosso amor por igual a todos, incentivar as habilidades dos nossos filhos e cultivar o espírito de amizade entre eles, e também tirar tempo para cada um dos nossos filhos. Então, essas são as dicas que eu registrei. Queria só aqui recitar para que possamos terminar o programa recordando-nos deles e que nós possamos usar no nosso dia a dia. Muito obrigada, Vânia. Tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, queridos internautas, até a próxima.